Somos Creditas Benefícios, a primeira carteira de benefícios do RH. Tudo em um só lugar. Implantação rápida e sem burocracia. Parceria estratégica alinhada ao futuro do trabalho. Conheça nosso ecossistema inovador para a sua gestão. Cartão de benefícios flexíveis que vai além dos benefícios. Saldos de VA, VR, premiação e de mobilidade. Educação financeira, conteúdos online exclusivos e gratuitos. Empréstimo consignado, contratação 100% digital sem intermediários. Seguros, saúde, odontológico e vida, com o melhor custo-benefício. Antecipação de salário, sem custos para a empresa. Creditas Store, loja online exclusiva com parcelamento sem cartão de crédito. Previdência privada, sem juros e sem custos para a empresa. Simplificamos os benefícios para você e os seus colaboradores focarem no que realmente importa. Descubra tudo em nosso site. Bom dia, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigada pela presença nessa edição do Creditas HR Trends Talks. Eu sou a Bruna Romão, líder de diversidade e inclusão da Creditas. Sou uma mulher feminista, bissexual. Vou fazer aqui também a minha autodescrição para vocês. Eu sou uma mulher branca, estou usando óculos, tenho cabelos escuros até um pouco abaixo da altura do ombro. Uso um fone de ouvido, um headphone azul sobre as minhas orelhas. Estou usando uma camiseta listrada, com listras verticais, azuis, vermelhas e brancas. Eu estarei com vocês aqui no primeiro painel do nosso evento para falar sobre diversidade além do discurso. E nessa conversa, é com muito prazer que eu recebo a Kátia Helmerich, da CEO da Talento Incluir, e a Mairan Santana, especialista em Tech Recruiting e uma das especialistas e uma das líderes do Black Zet Creditas, grupo de afinidade voltado a pessoas negras aqui da nossa nave. Sejam bem-vindas. E antes de começarmos o nosso papo, eu também vou pedir para que vocês façam a sua autodescrição e se apresentem para o nosso público. Oi, Bruna, obrigada pelo convite. Fico muito, muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer enorme. Bom, eu sou a Kátia Helmerich, sou uma mulher de pele branca também, cabelos curtos, ruivos, na altura da orelha. Eu tenho um rosto arredondado, testa larga, queixo pontudo, olhos castanhos, uso um óculos de grau, de armação marrom. Estou vestindo um vestido branco, preto e um rosezinho, um pouco cintilante. E uma informação que é legal compartilhar com vocês, sou uma mulher com deficiência, então na nossa telinha aqui não dá para ver, mas embaixo de mim eu estou com a minha cadeira de rodas, minha companheira de jornada aí. Boa, brigadão, Bru, pelo espaço. Bom dia, pessoal. Me chamo Mairan Santana, sou uma mulher preta, retinta, estou de headphone também. Na minha cabeça eu tenho um lenço, que eu fiz um mini turbante junto com as minhas tranças. Estou de blusa cinza. No fundo tem a minha cabeceira azul marinho, no cantinho tem alguns livros e um quadrinho. Estou usando óculos estilo gatinho, de onça, e também tenho os olhos castanhos. E muito obrigada aí pelo momento. Boa, obrigada, meninas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e ter esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser incrível e muito enriquecedor. Passando aqui já, né, para o nosso primeiro assunto, e aí vou deixar aberto também para as pessoas que estão assistindo a gente, para o nosso público, fiquem à vontade para mandarem comentários e perguntas nos comentários do YouTube, que o nosso time aqui que está apoiando com a organização vai passar algumas perguntas para a gente e a gente vai buscar incluir aqui no nosso painel, tá? Mas passando aqui para o nosso primeiro tema, né? Hoje a gente vê um interesse crescente das empresas em diversidade, né? Nesse sentido, tem até um relatório da PwC que mostrou que 76% das empresas afirmam que diversidade e inclusão estão entre as prioridades do negócio. Em contrapartida, só 22% das pessoas colaboradoras dizem ter ciência desses esforços. O que vocês diriam, a que vocês atribuiriam os principais fatores que geram essa dissonância e como mitigar esse problema?
Vou começar, que é me dar coceirinha. Posso, Má? Claro. Ô, Bru, eu acho que, assim, hoje, muito do que é falado, do que é dito, é da porta para fora, sabe? É, a gente está num momento onde o tema diversidade, equidade e inclusão, infelizmente, mas por muitas empresas, é visto como um tema de moda e não como um tema estratégico, um tema que faz você olhar para pessoas, né? Porque quando a gente sempre costuma brincar, né? Por que você trabalha diversidade, equidade e inclusão na sua empresa? É por convicção? É por conveniência? Ou é por obrigatoriedade legal, muitas vezes, no caso das pessoas com deficiência? E as pessoas ficam perdidas para responder essa pergunta, sabe? Porque quando é por convicção, a resposta vem rápido, né? Não, é porque eu acredito que é verdade. E nessas empresas, os clientes internos, que são os colaboradores, a galera que faz tudo isso acontecer, sabe dessa cultura, vive e se sente pertencente. Mas quando as pessoas titubeiam entre conveniência e obrigatoriedade legal, é muito da porta para fora. E, infelizmente, a grande maioria das empresas. Hoje a gente tem um dado que é importante compartilhar, que menos de 80% das empresas cumprem a lei de cotas, né? Então, imagina como se sente a pessoa que está lá dentro já participando daquilo, se ela não consegue cumprir a lei de cotas. Então, acho que é um ponto importantíssimo, uma pergunta muito relevante para a gente pensar, né? Por que eu trabalho diversidade, equidade e inclusão na empresa que eu estou? Por obrigação, por conveniência ou por convicção? E a gente ruma para que seja por convicção, para que todo mundo se sinta pertencente a esses espaços. Boa. E pegando o ganchinho aí da Kátia, né? Falou muito bem, trouxe vários pontos bem legais. E eu penso muito assim, né? A gente precisa, como empresa, como pessoas, pensar, agir, viver e contar, né? Então, quando a gente pensa, a gente quer trazer muito mais isso para o dia a dia, né? Olhar para a pessoa, olhar para o ser humano, olhar para a sociedade. Porque tudo isso é o quê? As empresas, né, os espaços, eles são feitos por pessoas. Então, a gente tem que olhar para elas e pensar, poxa, como eu consigo me colocar no lugar delas? Como eu consigo agir para que eu inclua essas pessoas dentro dos nossos ambientes, né? Que elas tenham um espaço, que a gente produza serviços, produtos, qualquer coisa para todas as pessoas, né? E ao mesmo tempo que a gente está vivendo, a partir do momento que a gente vive, a gente entende a importância de tudo isso, a gente começa a dar muito mais valor, a gente começa a dar muito mais atenção. E aí depois a gente conta, porque assim, já está tudo acontecendo, a gente está vivendo, a gente está agindo, as pessoas estão sendo representadas, e aí sim a gente conta para fora, porque não adianta nada a gente contar para fora, dizer que a gente está fazendo determinadas coisas, sendo que as nossas pessoas, sendo que a gente não está bem com o que está acontecendo. Então a ideia é muita gente pensar como a gente inclui, a gente pensa numa cultura inclusiva, o ato de também a gente precisa pensar em envolver as pessoas, trabalhar com ações, com dados, envolver. Então, assim, eu penso que os principais fatores que geram essa distância aí as pessoas não se colocam no lugar do outro. E não é obrigação, né? A gente tem que fazer isso por valor, por acreditar e numa vida melhor, uma sociedade melhor. Então, a gente precisa trabalhar de forma conjunta, porque diversidade, equidade e inclusão nada mais é do que a gente olhar para o outro e acreditar no outro. Perfeito, meninas. Acho que vocês trouxeram dois pontos extremamente relevantes, né? E até pegando esse último gancho da Mai, né? Da gente trabalhar e fazer e depois mostrar até de uma forma orgânica. Eu queria trazer nosso próximo tema porque está muito relacionado. A gente fala muito, né? A gente está falando de trazer a diversidade na prática. E uma coisa que está absolutamente evidente é que só colocar diversidade, né, só colocar pessoas de grupos subrepresentados para dentro das empresas não é o suficiente, não basta. Tem até um estudo de 2020, né, daquela série de estudos da McKinsey, que traz uma série de evidências e afirma que é a experiência no local de trabalho que determina se as pessoas permanecem e prosperam. Se a gente olha também o mercado, né, acho que em 2020 ou 2021 também, o Google também soltou o relatório anual deles e eles também tinham essa conclusão, né, de que embora os esforços para contratar
mais pessoas negras, mais diversidade racial tinham funcionado, eles precisavam investir para que não houvesse tanto turnover, né? E pensando nisso, né, eu queria ouvir algumas dicas de vocês sobre como garantir não apenas a chegada de pessoas diversas na empresa, mas principalmente a inclusão e o desenvolvimento desses talentos. Boa, acho que eu vou começando aqui e Catinha depois me complementa. Eu acredito muito assim, primeira coisa, né, a gente precisa olhar para um recrutamento intencional, a gente precisa ter representatividade dentro do processo de recrutamento, nas pessoas recrutadoras. Então, assim, como eu vou olhar para uma empresa que possivelmente pode ter algumas ações, pode ter ali algumas divulgações, sendo que eu não estou vendo ninguém parecido comigo, né? Então, primeiro a gente precisa garantir essa representatividade, né? E aí, logo em seguida, a gente precisa olhar para um processo seletivo inclusivo, então a gente começar a colocar pessoas parecidas, colocar as pessoas que vão avaliar, fazer o processo, que sejam pessoas diferentes. Então, uma pessoa negra, uma pessoa com deficiência, uma pessoa LGBTQI, AP+, então a gente transformar o processo seletivo totalmente diverso. E aí, ao mesmo tempo, a partir do momento que a gente entra, né, a pessoa entra para a empresa, é olhar muito assim, a cultura, quem são as lideranças inspiracionais, porque quando a gente entra numa empresa, a gente quer ver pessoas parecidas com a gente em vários cantos, seja num papel de liderança, seja num papel de diversidade também, seja num papel de par ali no dia a dia, você quer ver pessoas parecidas com você, então a gente precisa cada vez mais olhar para essa representatividade dentro dos espaços, acreditando que a gente tendo lideranças inspiracionais, né? E aí, quando eu digo lideranças inspiracionais, sejam pessoas aliadas, sejam pessoas negras, pessoas com deficiência em papel de liderança, que isso é um ponto muito importante, porque isso impulsiona as pessoas a olharem e falarem, poxa, eu consigo chegar ali, eu consigo trilhar minha carreira para que eu, no futuro, seja uma liderança, e também fazer com que essa liderança, ela acredite nas pessoas, né, nos seus liderados, que dê as oportunidades, que entenda como que cada pessoa quer trilhar a sua carreira. Porque, assim, não basta a gente também ter essa liderança e essa liderança não pensar no outro. A gente precisa ser tudo muito amarradinho. Porque quando a gente pensa em inspirar outras pessoas, poxa, eu olhar para a Kátia e falar, poxa, o que a Kátia vai me inspirar? Ah, quero trabalhar muito mais ali com pessoas com deficiência, como que a gente pode trabalhar juntas, o que ela pode me ensinar, o que eu posso aprender com ela e vice-versa. Então, é fazer um caminho em conjunto, né? E, ao mesmo tempo, investir, eu não digo investir só financeiramente no desenvolvimento, mas é investir tempo, é se dedicar no desenvolvimento. E não só a empresa, não só a pessoa, mas também eu puxo muito a liderança, porque é a liderança que te impulsiona. E eu digo isso muito pelas minhas experiências, né? Se não tivessem lideranças que me impulsionassem, que me inspirassem, que acreditassem em mim, hoje eu não estaria aqui. Então, eu sou exemplo dessas pessoas, dessas situações que foram acontecendo. Nossa, eu acho que é assim, e é muito, muito bacana você trazer isso, né? Porque eu só tô aqui hoje, no lugar que eu tô fazendo o que eu amo, porque eu tive uma liderança que me inspirou, me provocou e me forçou ali a enxergar o que tem por detrás da Kátia, né? O potencial que existe nela. Mas tem um ponto que eu gosto muito de trazer também, que entre diversidade e inclusão, existe um negocinho chamado segurança psicológica, sabe? A gente só se sente pertencente quando a gente tem espaços que promovam diálogo, que tenha respeito, e a gente não consegue respeitar aquilo que a gente não conhece. Então, quando a gente faz um amontoado de ações inclusivas, vamos falar uma vez por ano sobre pessoas com deficiência, uma vez por ano sobre pessoas negras, uma vez por ano sobre a comunidade LGBTQIA+, não cria cultura de inclusão. Isso é um valor muito maior. Não tem hierarquia de dor, não tem receita de bolo, né? A gente precisa construir a cultura de inclusão aliada à cultura da empresa. Então, quando as pessoas falam assim, me passa um contato para eu fazer benchmark, falo, não faz, é copia, estraga e cola, porque o que funcionou para um não vai funcionar para o outro. Olha para a sua empresa, para as suas pessoas, como elas estão, como elas se sentem, onde vocês querem chegar, o que é valor para vocês, e a cultura de inclusão ela tem que ser construída com todo mundo junto, né? Então, quando a gente não tem esses espaços seguros para que você possa ser quem você é, quando a gente massifica as pessoas para se moldar a um perfil que é aceito dentro daquele grupo, a gente perde as identidades. E a gente, quando perde as identidades,
a gente perde o valor da diversidade, né? Então, quando aqueles resultados maravilhosos que vêm de lucratividade, de mais, né, engajamento, só vem porque tem cultura de diversidade e inclusão construída e solidificada, porque tem espaços seguros, porque eu costumo dizer, tem muitos lugares ainda que parece que a gente é um cardápio, né? Garantir uma pessoa negra, ponto. Garantir uma pessoa com deficiência, ponto. Garantir... Tem propagandas na televisão que você vê assim, parece que você está vendo um cardápio de diversidade. E lá dentro, a gente chama isso de Red Wall, né? É o que eu falo para fora, não é o que eu construo dentro de casa. E aí as pessoas não se sentem seguras. Não tem... Eu falo que são dois Cs que constroem esse processo. É consistência e coerência. Então, é falar sempre e fazer o que eu falo para fora, para dentro de casa. E aí, sim, a gente vai ter espaços inclusivos e que tragam todos esses resultados maravilhosos que as pessoas falam por aí. Faz total sentido, e até pensando nisso, né, Kátia, consistência e coerência em todos os níveis, né, e não só no nível institucional, ou nas ações promovidas pelas áreas de RH, pelas áreas de people, né, mas como a Mai puxou, entrando para a liderança, entrando para o público da empresa de forma geral, é sempre importante a gente pensar em ações que atinjam, sim, todas as pessoas, mas também em ações segmentadas de acordo com os públicos que a gente quer atingir, né, poxa, a gente quer formar uma liderança inclusiva. Então, o que vamos fazer para isso? É importante que a liderança tenha consciência que desenvolver uma pessoa branca não necessariamente é igual a desenvolver uma pessoa preta, né? As pessoas têm coisas, passam por coisas diferentes nas suas vivências, têm vivências diferentes, e a gente, como líder, precisa entender isso e saber a melhor forma de desenvolver e potencializar as fortalezas, né, as competências de todas as pessoas. Falando, né, entrando um pouco mais a fundo aqui, dentro desse contexto, a gente vê hoje, né, falei de liderança, tem tudo a ver com essa pergunta. Dentro desse contexto, a gente ainda vê hoje que mulheres pretas ocupam apenas 3% das posições de liderança. E pensando nisso, eu queria ouvir um pouco da Mai sobre ferramentas e processos inclusivos. Você já comentou de algumas coisas ali com relação aos processos, Mai, mas a gente queria saber um pouquinho mais sobre vagas afirmativas e cotas de empregabilidade, né? Como essas estratégias nos ajudam a trazer mais diversidade para posições de liderança. Boa, bom ponto. Trazendo um pouquinho, né, para a vivência de uma mulher preta, né, de uma mulher negra, a gente tem vários bichinhos atazanando a nossa cabeça, né? Então, que se chama aquela autossabotagem. Então, antes de tudo, o que a gente pensa, né, como área de recrutamento, área de pessoas? As vagas afirmativas são uma forma de a gente conseguir hackear basicamente, o sistema, né, o fluxo de um processo de seleção para que a gente consiga chegar de fato nas pessoas que a gente quer. Então, quando a gente fala de vagas afirmativas para pessoas negras, a gente quer o quê? Que especificamente a pessoa se sinta tranquila de se aplicar numa posição. Porque muitas das vezes, às vezes tem uma vaga genérica ali aberta, a pessoa olha e fala assim, poxa, eu não tenho esse atributo, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho esse requisito, então não faz sentido para mim. Só que quando a gente abre uma vaga afirmativa, as pessoas, né, as pessoas negras, elas olham, elas têm um olhar diferente, elas falam assim, poxa, é uma coisa feita para mim, é exclusiva para mim, então eu estou muito mais tranquila, confortável. E quando a gente fala disso, né, quando a gente tem essas posições afirmativas e também as cotas de empregabilidade ali, quando a gente fala de ter um número, é muito mais pensando assim, vamos dar espaço, porque a gente quer te conhecer, a gente quer conhecer as pessoas, porque não basta só ter as habilidades técnicas, né, as skills técnicas ali, a gente quer saber quem são as pessoas, o que a vivência dela vai agregar valor numa posição, porque eu posso ter vivido uma coisa totalmente diferente de uma outra mulher negra, e como isso ajuda no meu papel de liderança, como isso ajuda no meu dia a dia, como isso faz com que o meu trabalho, o meu papel dentro de uma empresa seja totalmente positivo. Porque quando a gente fala de pessoas, cada um tem uma vivência diferente, independente do recorte. Mas o que difere a gente é que pessoas negras, viveram muitas coisas, passaram por muitas situações. Não quer dizer que todo mundo passou pelas mesmas coisas, mas certas situações foram passadas, mas isso agrega valor, né? E quando a gente fala de
ter essas vagas afirmativas é a pessoa se sentir representada, o processo seletivo, ele é um processo muito mais cuidadoso, né? A gente pensa muito em como vai ser a experiência, quem vão ser as pessoas que vão fazer parte ali do processo seletivo. A gente pensa isso de forma geral, mas é um cuidado maior quando se trata de vagas afirmativas, né? A gente também tem flexibilidade em algumas habilidades técnicas, porque a gente sabe que, historicamente falando, as oportunidades foram diferentes. Então, quando se trata de olhar exclusivamente, de forma intencional, para um recorte em específico, seja ele racial ou outro, é muito mais olhando para o indivíduo, olhando para a história, né, daquele indivíduo, olhando para o cenário, né, do cenário social, cenário histórico também daquele indivíduo. Então, a gente precisa muito mais garantir, a gente precisa muito mais ter essas pessoas ali para que a gente consiga ver mais dos nossos, né? Então, quanto mais a gente continuar com as ações afirmativas para posições de liderança, entendendo que ter essas pessoas é fundamental para a carreira de outras pessoas, para o negócio da empresa, a gente vai conseguir ver mais dos nossos e isso vai impulsionar cada vez mais. Então, a gente precisa investir nesses potenciais e, a partir das vagas afirmativas, a gente consegue ir hackeando esse processo. Perfeito, Mai. Você falou, acho que, de uma coisa também que é super importante, que é com relação aos requisitos da vaga, né? Como a gente também tem um olhar ali para quando a gente descreve uma vaga e vê, de fato, esses requisitos são requisitos, ou será que eles são vieses? O quanto a gente consegue Uhum. flexibilizar isso, né? Acho que é bem interessante. E Eu a queria... gente. Ai, desculpa, Bruce, só Pode pegando ir. uma parte ali, e o quanto a gente também trabalha isso com as lideranças, né? De sentar junto, entender, faz sentido isso? Poxa, a gente está falando de um recorte racial e traz um contexto histórico. Historicamente, a gente está falando desses pontos. Vamos ser um pouco mais flexível nisso aqui? Ninguém é perfeito, né? Ninguém tem tudo. Então, assim, o que a gente pode ensinar? O que a gente pode apoiar no desenvolvimento dessa pessoa dentro de casa? Então, é muito esse papel de cuidado, de todas as etapas ter esse olhar e acompanhar passo a passo para que a gente consiga fazer um fluxo assertivo. Com certeza. Chegou uma pergunta aqui do público, do Vitor Almeida, e ele perguntou o que a gente acha, né, o que vocês acham do recrutamento às cegas como metodologia de inclusão e de diversidade. Kátia, você quer começar falando um pouquinho sobre isso? Posso falar, Bruno? Eu acho um perigo, eu acho um risco danado, porque quando a gente faz um recrutamento às cegas, ele serve muito mais para quem está recrutando perceber os seus vieses e perceber ali o quanto ele exclui, não intencionalmente, mas muitas vezes por falta de informação e pela bagagem que ele tem ali de referências de vida, e que está tudo bem, sem chicotinhos aqui para a gente se maltratar, mas para a gente perceber que a nossa trajetória nos leva a caminhos que excluem muitas vezes, e todo ser humano faz isso, mas na hora do valendo, a hora que aquela pessoa vai entrar para o processo, for contratada, se esse gestor não estiver preparado, se esse gestor não entender o papel dele, essa pessoa que foi contratada vai sofrer, né? Ela vai sofrer, e não vai ser legal. Então, eu acho que, assim, quando a gente faz um processo de seleção às cegas, a gente está mentindo para esse gestor. A gente está tentando enganar o gestor. E a gente não transforma a cultura enganando. A gente transforma a cultura trazendo para a consciência e agindo, né? Então, a gente falou assim, beleza, ok, vamos fazer uma ação afirmativa para pessoas negras, uma ação afirmativa de contratação para pessoas com deficiência? Vamos. Quais são os seus medos? Quais são suas angústias? Como é que você se sente em relação a isso? Por que você pensa assim? É muito mais interessante você desconstruir e reconstruir isso com ele, para que a inclusão seja uma via de mão dupla, do que eu falar assim, eu vou provar que você está errado, eu vou te enganar, você vai escolher, e vou colocar o dedo na sua cara dizendo você foi racista, você foi capacitista. Isso não é legal, porque você aponta e põe o dedo numa ferida. Então, Kátia, tá? Essa é uma opinião muito pessoal, mas eu acho que quando você acolhe, quando você traz o gestor para o jogo, traz o time de recrutamento e seleção para o jogo, e os entende também como seres humanos, que têm suas bagagens, que têm suas vivências, e que muitas vezes não se percebem tendo alguns comportamentos opressores, né? E que quando a gente acolhe e traz para a realidade, a gente tem a oportunidade de transformar.
é muito mais saudável para todo mundo do que o processo de inclusão às cegas. Então, na minha opinião, eu acho que é uma roubada. Não faria. Olha, concordo com Kátia, acho bem perigoso e, assim, Kátia trouxe bastante pontos, assim, bastante insumos, mas eu penso muito também, assim, né, poxa, como que será para a pessoa candidata esse processo, né? Ok, é um processo às cegas. O que é o processo às cegas? Tirar a foto, tirar o endereço, porque tem várias questões que já são enviesadas, né? Nome de faculdade, localidade, e assim, se você tirar sua foto, tirar as informações que pode ter algum tipo de viés, também tem a questão, a liderança vai conhecer, vai viver com essa pessoa. Então, ao invés de ser um processo inclusivo, talvez você pode acabar com a jornada da pessoa, né? Porque ela vai viver ali com uma liderança que não foi preparada, uma liderança que não entende as dores, que não participou do processo de uma forma transparente, e isso vai impactar na jornada da pessoa, causando feridas psicológicas, causando muita coisa para ambos os lados. Então, assim, eu acredito que precisa ser trabalhado em conjunto, não faria também nada relacionado a recrutamento às cegas, trataria caso a caso, mesmo que for em passo de formiga. Então, agora a gente vai olhar para um recorte, depois a gente olha para o outro, ok, não dá para a gente fazer tudo, mas eu trataria muito na parte educacional ali, vamos trabalhar juntos, o que você precisa de ajuda? Por quê? Esse líder, essa pessoa, vai para outra empresa em algum momento. Então, assim, a ideia é o quê? É a gente ampliar diversidade, equidade e inclusão. Não é fazer especificamente em determinadas empresas. Então, quando a gente cuida, a pessoa vai disseminando, e a nossa ideia é cada vez mais disseminar. Então, eu também não concordo, acho uma roubadinha também, né, Cá? Eu, assim, assino embaixo de vocês duas. Acho que tem um ponto aqui, né, que eu acredito também, né, eu sou formada, eu sou comunicadora, sou formada em comunicação. Eu acredito muito no poder do diálogo, das palavras e do aprendizado. Então, para mim, é um caminho muito melhor e acho que muito mais sustentável a gente, de fato, trabalhar nessa conscientização da liderança para que um dia... esses esforços sejam até orgânicos por parte da liderança. Esse dia não está tão longe, a gente já vê isso na Acreditas, por exemplo, a gente já vê lideranças que depois de alguns estímulos nossos, né, de, poxa, olha como que está a composição do seu time, você não acha que podia ter uma vaga afirmativa? Tem lideranças que já vêm sugerindo, olha, eu gostaria de uma vaga afirmativa, você acha que dá? Isso, assim, é uma evolução muito grande, né, que a gente conseguiu a partir do diálogo, a partir da conscientização. Então, assino embaixo aqui, meninas. E, Bru, um ponto legal também é que as lideranças estão escutando os seus times, né? Porque às vezes volta e fala assim: o meu time me trouxe esse alerta, o meu time falou que não tem representatividade, não tem pessoas com deficiência, não tem pessoas negras. O que eu posso fazer? Está se demonstrando mais interessado sobre o tema, né? Está querendo saber mais, está se demonstrando curioso, aberto e querendo transformar mesmo, mudar a realidade dos times. Então, isso também é muito legal. Total. E, Kátia, falando um pouquinho mais aqui também da sua carreira na Talento Incluir, né? Como você enxerga a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho atualmente e quais são as principais barreiras a serem ultrapassadas? Olha, Brum, a gente evoluiu um montão, né? Eu tenho uma deficiência que é congênita e eu passei por um perrengue ali no auge da lei de cotas, onde o fato de você ter deficiência era a única, né, único critério para você ir trabalhar. Hoje a gente já vê um movimento das empresas olhando para perfil, lógico que tem um movimento muito grande de cumprir a cota, e é um grande motivador, e é por isso que ela existe, né, para provocar essa convivência e provocar esse desafio para o mundo do corporativo. Mas você já vê muitas empresas olhando para perfil e olhando para a posição certa e olhando para que esse match funcione, né? E isso traz consequências muito positivas. Então, a gente está num momento de começar a dar o próximo passo, né? Que é olhar para a jornada desse candidato, desse novo colaborador, de entender que ele pode ter um caminho lá dentro, que ele pode crescer. Quando a gente olha hoje para as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, você vê que a gente tem só 1% das pessoas com deficiência que estão empregadas em cargos de liderança, né? Isso nas 500 maiores empresas do Brasil. É muito pouco, a gente precisa de mais gente ali contribuindo estrategicamente para que essa cultura, inclusive, faça muito sentido, né? Para que a gente olhe para quem está em cargos de base e de entrada,
Falei, cara, dá para chegar lá, eu também posso, alguém abriu esse caminho, porque senão você não se esforça. Precisa de muito protagonismo para você falar, não vejo ninguém, mas eu quero estar lá, né? Os nãos acabam te consumindo, e se você não tem uma estrutura familiar, uma rede de apoio, dizendo vai, 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 você não vai. Eu tive um baita privilégio de ter, mas eu sei que 80% das pessoas com deficiência hoje também estão em estado de vulnerabilidade econômica e social, que os pais super protegem, que o capacitismo começa dentro de casa, dizendo, olha, não vai, nem tenta, isso não é para você, não, é bom demais para ser verdade, né? E aí a pessoa vai se retraindo. Então a gente precisa começar a olhar para a pessoa com deficiência de uma forma mais estratégica, entendendo que o fato dela estar ali convivendo com você te abre possibilidades que você nunca se permitiu viver na vida. E que isso agrega muito para a tua jornada pessoal, para a tua jornada profissional, né? E para a jornada profissional dessa pessoa também. Então, quando a gente olha para esse cenário hoje, eu acho que a maior barreira que a gente tem é a falta de informação e a falta de convivência. A gente vem de uma sociedade que diz assim, não olha, não pergunta, né? Quando a gente é pequenininho e tem curiosidade sobre as pessoas com deficiência. Essa galera que ouviu isso alguns anos atrás está nas lideranças hoje, está à frente dos RHs hoje. E agora a gente está no momento que as empresas falam assim, olha, pergunta e trata com naturalidade. E eu digo, é muita sacanagem. A gente não aprendeu. A gente precisa aprender a falar sobre, aprender a entender que não ofende perguntar sobre a deficiência, que não ofende oferecer ajuda, desde que você respeite um não como resposta, se ele vier, né? Então, é muito importante que a gente promova conversas, promova oportunidade das pessoas falarem sobre. Eu acho muito bonitinho, porque a gente faz muitas reuniões com alta liderança, com gestores, com RH e com todos os colaboradores, né? E toda vez que é com alta liderança, vem um monte de regras. Olha, eles querem ver números, eles têm pouco tempo, eles querem ver indicadores, e a gente fala, tá bom, beleza, a gente leva tudo isso. Quando a gente chega para conversar, eles falam assim, mas como é que a gente fala com vocês? Como é que a gente aborda? Como é que eu não sou invasivo? As perguntas, inclusive da alta liderança, são as mesmas perguntas de todas as pessoas que a gente aborda. Ok que números são importantes, mas antes dos números, eles precisam ter coragem de falar com a gente. Eles precisam ter coragem de olhar para a gente de uma outra forma com que eles aprenderam até agora, sabe? Então, independente do cargo que elas ocupem, são pessoas que não tiveram oportunidade de conviver, de falar, né, de trocar experiências. Isso é muito, muito, muito rico. Então, eu acho que a principal barreira é a falta de informação e é conseguir enxergar pessoas como pessoas, sendo uma alta liderança que também não teve essa oportunidade de conviver, seja uma pessoa com deficiência que não teve oportunidade de mostrar seu potencial, seja qualquer pessoa, sabe? Então, quando a gente começar a olhar as pessoas como seres humanos, com seus medos, né, e fortalezas e todas as suas qualidades e pontos a desenvolver, a gente vai ser mais inclusivo naturalmente, e aí a gente vai chegar no lugar que eu espero chegar um dia, que eu não tenho que falar sobre marcador social, eu tenho que falar só sobre pessoas. Com certeza, perfeito, Kátia. Eu vou puxar uma pergunta aqui do público, a gente recebeu algumas, talvez não dê tempo de responder todas, então as que a gente não responder, a gente vai tentar responder de alguma outra forma, talvez por e-mail. Mas uma que eu queria puxar, que tem muita relação com o que você estava falando agora, Kátia, é sobre vieses inconscientes, né? O Andrews perguntou como trabalhar esses vieses inconscientes dentro de uma cultura limitante. Então, Kátia, mais se vocês tiverem dicas de como fazer isso? Eu costumo dizer, Bru, que os nossos vieses, eles vêm das nossas vivências, né? Das nossas memórias, que fazem a gente interpretar, interagir, perceber o mundo de uma forma muito automática. E eu vou contar uma história rápida aqui, que eu acho que traz muito isso. Eu tenho 2 filhos adotados, 2 filhos de adoção tardia e 2 crianças negras. Então, eles chegaram nas nossas vidas com 5 e 6 anos de idade. E eu, imagina, o racismo passava longe de mim, né? Imagina, sou uma pessoa totalmente evoluída, não tinha nem mínima ideia do que estava na minha mochila. Até que um dia, andando com eles na rua,
um rapaz negro se aproximou de mim, eu me senti ameaçada e fui checar se meu celular e minha carteira estavam protegidos. Quando eu virei, eu dei de cara com os meus 2 filhos. Eu falei, o que eu estou fazendo? Por que eu reagi dessa forma? De onde veio esse impulso? Por que eu me senti ameaçada se o rapaz só estava vindo? E eu não quero nunca que as pessoas pensem isso dos meus filhos. Foi um exercício de muito autoconhecimento. E eu me perceber, sim, como uma pessoa racista, não porque eu sou do mal, mas porque eu vim de 2 famílias com origem europeia, né, almoços de domingo regados a piadinhas racistas, capacitistas, homofóbicas e machistas, um sistema de comunicação de televisão que invadia a minha casa com muitos insumos para que eu colocasse isso na minha bagagem. E eu não tinha ideia do quanto isso impactava na minha decisão automática. Então, quando você entende que seu cérebro pensa 90% das decisões que a gente toma em 1/20 de segundo, e que eu tomo essas decisões baseado no que eu vivi, é um exercício de parar, olhar para sua mochila, entender o que tem que ficar, entender o que você tem que desapegar e falar obrigada para quem me trouxe até aqui com essa mochila, mas eu não posso carregá-la mais aqui para frente. Eu tenho que esvaziar e colocar informações novas. Então, os nossos vieses, eles vão sempre existir. O que a gente tem como exercício é reciclar a nossa bagagem de informações, consumindo muita informação nova, convivendo com grupos que a gente nunca conviveu, para que eu recicle, para que as minhas decisões automáticas, que não vão deixar de existir, porque é assim que o nosso cérebro funciona, sejam decisões mais atualizadas. Porque foi esse exercício que eu tive que fazer quando eu me percebi, sim, uma pessoa racista, e que eu tive que jogar esse chicotinho longe, não me maltratar por isso, mas entender de onde eu vim. Então, acho que é isso. Os nossos vieses, eles vão sempre existir, mas a gente tem o papel e a responsabilidade de fazer esse exercício de autoconhecimento, se perceber e entender o nosso lugar de privilégio, né? Muito bom. Mai? Kátia falou tudo, muito incrível. Eu acho que só para fechar mesmo, é muito nesse ponto, né? A gente se perceber, a gente se entender, porque não é porque a gente também faz parte de um recorte que a gente não vai ter algum tipo de viés, porque querendo ou não, como a Kátia falou, a gente viveu nossa mochilinha, nossa casa, né? Eu vivi com pessoas diferentes. A Kátia viveu com outros tipos de pessoas, então a gente carrega algumas coisas. Mas, assim, o que eu trago muito como sugestão é: vamos viver com pessoas diferentes, vamos saber, pesquisar. Poxa, por que talvez a pessoa teve um comportamento assim diante dessa situação, né? A gente vê várias situações acontecendo nas redes sociais, então, poxa, um segurança seguiu uma pessoa dentro do mercado, por que será que isso está acontecendo ainda, né? E por que a pessoa reagiu daquela forma? Não sair julgando, né? Eu vejo que as pessoas julgam bastante antes de entender e compreender tudo, né? Então, vamos entender a nossa bagagem, vamos melhorar, vamos olhar para o outro e ver como que a gente também consegue ajudar o outro, porque isso é um processo de via de mão dupla, né? Eu me ajudo o outro e vice-versa, e assim a gente vai crescendo dentro da sociedade para a gente ter uma vida e uma sociedade melhor. Perfeito, meninas. Acho que a gente está encerrando aqui, mas também queria deixar minha dica nesse sentido, que é como a gente trabalha isso dentro das empresas, né? E, se eu não me engano, a Kátia mais cedo comentou, né, como é importante a gente não falar de diversidade só nas datas específicas, né? A gente, para quebrar viéses inconscientes, a gente precisa estar mostrando e falando sobre temas relacionados à diversidade o tempo inteiro e ter esse espaço para as pessoas terem essas reflexões. Então, pode ser via treinamento, pode ser via bate-papo, via alguma ação de campanha, via multiplicadores, enfim, aí vai depender da estratégia de cada empresa, né? A gente não adianta a gente tentar encaixar o que a gente faz na Acreditas em outra empresa, o que a gente faz em outra empresa na Acreditas, mas é abrir espaço para que haja diálogo sobre esses vieses e, como a Kátia e a Mai falaram, sem julgamentos, né? Mas sim um momento de reconhecer vieses e querer melhorar. Bem, passando aqui para o nosso fechamento, eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem, um conselho, para quem está começando a trabalhar a diversidade dentro da empresa, e eu deixo o meu também, que é ter bastante paciência, porque as coisas acontecem aos poucos, né? A gente faz planos de curto, médio e longo prazo, e com o tempo a gente vê resultados. Catinha, você puder deixar a sua dica aqui também? Ô, gente, ó, acho que como dica é que é uma jornada que tem começo, mas não tem fim, né? Entrou no turbilhão, não vai sair mais, não.
É uma sensação que muitas vezes você está nadando contra a maré, e você precisa buscar aliados, buscar pessoas que te ajudem nesse processo para ele ficar mais fluido. E eu acho que a mais importante de todas é assim, ó, fazer inclusão do trabalho. Se tiver fácil, gente, não é inclusão, né? Então, fazer inclusão de fato da trabalho. Vocês vão falar, putz, isso é muito trabalho, isso é muito difícil, tá no caminho certo. É isso mesmo. Se tiver fácil, se tiver tranquilinho, ainda não é inclusão. Boa. E eu aqui, né, para a gente poder fechar, o que eu deixo, assim, de mensagem e dica vamos escutar as pessoas, né, dentro da empresa. Escutem as suas pessoas, escutem o desejo, porque às vezes você tem um grupo potente que pode te apoiar dentro de casa, então vamos aproveitar. É um processo longo, não tem fim, mas vamos vamos comemorar cada pequena conquista, né, porque é muito importante essas pequenas conquistas e a comemoração delas. Então, comecem a escutar as suas pessoas e a potencializar as suas pessoas dentro da empresa. Perfeito, muito obrigada, gente. Foi um prazer conversar essa manhã aqui com vocês. Ficaria 1000 horas conversando aqui. Mas eu vou agora deixar o nosso público com a Larissa Juste, líder de wellness da Acreditas, que vai dar início ao nosso segundo painel de hoje sobre bem-estar nas empresas, benefícios como força estratégica. Bem-vinda, Lari, e bom painel. Oi, pessoal, obrigada. Obrigada, Bru, Mai e Kátia, né? Nossa, que incrível, né? Participar desse primeiro painel também é importante aqui para complementar aquilo que a gente vai trazer hoje. Então, bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um Talk, né? É uma honra estar aqui com vocês. E depois, acho que desse conteúdo maravilhoso aí sobre diversidade, eu tenho o prazer de apresentar esse segundo painel. E para começar, vou me apresentar aqui, fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, com cabelos castanhos e curtos, estou com uma blusa preta de manga curta, estou com um colar preto e brincos da mesma cor. Meu nome é Larissa Juste, sou líder de Wellness, que é o time de bem-estar da Acreditas. Sou formada em recursos humanos, pós-graduada em psicologia organizacional. E para quem não sabe, né, o time de Wellness, o nome pode ser até um pouco diferente, mas esse time atua dentro da Acreditas, dentro da área de People, que é a área de RH, e a nossa maior missão é cuidar da saúde e bem-estar de toda a Acreditas em termos de cuidados mesmo, né, de linhas gerais de cuidado, de pilares gerais de cuidado, e a gente tem essa grande responsabilidade de trazer à tona a cultura de bem-estar, né, e a qualidade de vida como um todo. E hoje é exatamente sobre isso que a gente vai falar, né, sobre bem-estar nas empresas e benefícios como uma força estratégica. É um tema super relevante que vem ganhando força quando o assunto é estratégia, né, muito ao lado ali de salários, de oportunidades de crescimento e do próprio home office, né, como um ambiente de trabalho. E eu entendo que benefícios e bem-estar são fatores chaves na satisfação dos colaboradores e são grandes aliados nessa força estratégica, né? Eu não estou aqui sozinha para estar nessa conversa aqui comigo. Eu tenho a honra de receber a Maria Isabel Antonini, que é co-CEO da Singu, que carinhosamente eu vou chamar aqui de Missa, e a Juliana Scarpa, fundadora e diretora da FRST da Falcone. Meninas, muito obrigada por estar aqui, sejam muito bem-vindas. Obrigada, pessoal, obrigada pelo convite, um prazer estar trocando aqui um pouquinho desse assunto super relevante com vocês. Gente, um prazer, bom dia, muito obrigada pelo convite, tenho certeza que a gente vai ter um ótimo bate-papo aqui. Muito legal, meninas, agradeço demais. Eu já quero começar aqui com um tópico super importante, né? Mas antes, dando continuidade, né? Quem está assistindo aqui com a gente nesse bate-papo, fiquem super à vontade para interagir, mandar suas perguntas, fazer os seus comentários aqui no chat. E a gente vai respondendo, vai interagindo aí aos pouquinhos. Então, deixa esse canal aberto aí para quem está aqui com a gente, tá bom? E aí, já começando, né, meninas, falando de saúde mental e qualidade de vida, que são assuntos que têm marcado presença nas rodas de conversa de RH, nas instituições como um todo, né?
E para vocês, qual a responsabilidade das empresas, mais especificamente falando de RH, né, no ambiente corporativo, sobre bem-estar de pessoas? Então, como que vocês enxergam esse investimento, que eu diria, né, esse assunto que tem marcado presença como um tema fundamental para as pessoas? Posso começar? Pode começar. Tanto faz, fica à vontade, Juliana. Bom, é super legal você trazer esse tema. Quando a gente fala de responsabilidade, eu particularmente acho assim, né? Cada indivíduo tem responsabilidade por tomar as rédeas do seu bem-estar, procurar estar num lugar que esteja bem. Então, assim, em termos de responsabilidade, eu gosto muito de pensar no indivíduo e no tanto que ele tem domínio sobre isso, né? Só que é claro que as empresas, e aí eu entendo o RH muito como uma ferramenta, devem buscar proporcionar isso para os seus colaboradores. Muito porque, se você não proporciona um ambiente que garanta esse bem-estar, a máquina vai se autorregular e o que vai acontecer é aumento de turnover, aumento de burnout, absenteísmo, baixa produtividade. Então, é claro que é um interesse da empresa fornecer esse ambiente para o colaborador, porque senão uma hora a conta vai chegar, né? E a gente viu isso muito nos últimos anos. Acho que a pandemia colocou luz, trouxe uma lupa muito forte nesse tema, e o RH acaba sendo muito a ferramenta, o poder ali, a máquina que vai ajudar a aproximar os objetivos da empresa como uma instituição e a força motriz dessa instituição, né? Que são as pessoas. Se as pessoas não estiverem bem, se as pessoas não estiverem felizes, se as pessoas não estiverem produtivas mentalmente, fisicamente, o que vai acontecer é que elas mesmo vão acabar mostrando, dando esses sinais, e aí é o que eu comentei, é aumento de ansiedade, aumento de burnout, aumento do próprio turnover. Então, eu enxergo muito o RH com essa visão de aproximar as duas pontas, né, num objetivo comum, porque as pessoas querem estar bem, querem estar felizes, querem estar produtivas na profissão que elas escolheram, e a empresa, obviamente, também quer que a força motriz que alimenta ali o sistema, que é a base, o alicerce, as pessoas são o alicerce da empresa, estejam bem também, para que a máquina continue rodando, né? Então, eu enxergo aí, e obviamente o RH ele tem uma competência até muitas vezes diferenciada de outras áreas da empresa, que às vezes são muito técnicas e não conseguem ter esse olhar humano. O RH tem essa competência que facilita ter a sensibilidade, às vezes até uma proximidade maior dos colaboradores para ver onde que possa estar um gap maior ou outro em relação ao bem-estar, né? E aí, quando começa a aparecer já os problemas, muito materializado nesses indicadores que eu comentei, o RH consegue muito mais ter as ferramentas e as pessoas, as competências para se aproximar desses problemas, identificar e até já colocar um plano de ação, pensar em novas funções, que é um pouco do que a gente vai falar aqui. Muito bem bom legal. isso, Ju? Gostei muito dos pontos aí da Maria Isabel, e quando ela fala dessa divisão de responsabilidade, né, a gente tem que entender isso também. E eu queria tomar esse ponto a partir do que é esse bem-estar, né? O que significa uma pessoa com bem-estar, né? Uma pessoa entusiasmada, que tem prazer no que faz, né? Que está, de alguma forma, confortável, mesmo nos desafios, mesmo no momento de estresse. E isso é fundamental, e sim, né? Como a Maria Isabel falou, Maria Isabel, Isabel, Isa, como é que é melhor? Só para eu não ficar... Como você preferir, pode ser Isa, pode ser. Isa, ótimo, eu sou Ju, as pessoas só me chamam de Juliana quando estão bravas comigo. Então, como a Isa falou, né, é absolutamente importante para a empresa, e sim, ela tem, o RH tem, a empresa tem, muito mais do que a condição, mas a obrigação de proporcionar aspectos de bem-estar, e eles são muito estruturais. A maior parte deles, aqueles que geram mais impacto, na minha visão, são estruturais, porque
que leva as pessoas a, de fato, terem um nível de, talvez, de ansiedade, né? Enfim, de desconforto aos níveis que a gente tem ouvido nas empresas, né? A clareza de papéis e responsabilidade, o que se espera das pessoas. Isso é um fator muito importante em relação ao bem-estar, extremamente importante. Isso é função da organização, né? Do RH e das lideranças, vão dividindo isso, né? Do RH e das lideranças. As pessoas que não sabem exatamente o que esperam dela, qual é o objetivo, não têm clareza, não têm uma definição do que é bom do que elas estão falando, tendem a se sentir angustiadas, né? Essa segurança emocional, né, para se expor, para falar que está bem, não está bem. Gente, tem hora que a gente está feliz, tem hora que a gente não está. Tem hora que a gente está bem, tem hora que a gente não está. É assim. A vida real não é Insta, não é rede social, e não pode ser. Eu acho que o que acontece é que a tendência, né, numa curva, eu tenho que olhar e falar, eu me sinto bem nesse lugar. É uma curva. Tem hora que a gente, dentro de casa, quem tem filhos, marido, eu tenho, né? Tem hora que a gente fala, puxa, não tá legal, né? Então, também é assim com o líder, com o par, vida real. Mas a curva tem que ser positiva e a segurança emocional para falar assim, não gostei, não tá bom, não me sinto bem, isso é muito importante para o bem-estar. As pessoas precisam... A gente está enfrentando desconhecido o tempo inteiro. Então, isso aí, para mim, é transversal. Eu disse que toda regra tem exceção, eu não consigo achar qual é o segmento, indústria ou empresa que não está passando por processo de transformação. Startups assim, né? Tem como origem esse movimento todo, mas isso hoje é uma necessidade de mudança geral. Então, assim, grande função do RH, grande função da área de people é trazer conhecimento para dentro de casa. É trazer conhecimento para que as pessoas possam desempenhar com segurança o que se espera delas. Então, desenvolver pessoas, né, fazer com que elas entendam que elas são cada vez mais capazes, que elas sabem cada vez mais, isso gera um bem-estar tremendo. A gente não pode esquecer que nós somos seres humanos gregários. Então, trabalhar em colaboração em rede é da natureza do ser humano. A gente vem lá do movimento industrial, da era industrial, que colocava cada um ali numa linha, num ponto da linha de montagem, cada um faz uma coisa, né? E a tecnologia e as oportunidades que a gente tem hoje, elas humanizam, elas tiram a gente com essa função de máquina e dá a possibilidade de fazer o que a gente está fazendo aqui agora, colaborando. Isso faz parte do dia a dia. Bom, e aí tem muitas outras coisas, se a gente for falar, o senso de propósito. Então, tudo isso que eu disse, eu acredito ser fator estrutural para o bem-estar. E isso é função do RH e das lideranças. Então, cabe a gente trabalhar e garantir esse ambiente. Sim, com certeza, Ju. E acho que pegando aí o gancho, né, trazendo esse geralzão, a empresa que investe em bem-estar, né, promove esse senso de colaboração e também a leveza, né? Acho que durante muito tempo você até citou ali de como a gente progrediu, né, da questão do trabalho em si, mas essa boa reputação, né, o quanto eu estou feliz desempenhando o meu papel, e o quanto eu, através disso, trago resultados melhores para a empresa, né? Então, acho que nesse sentido, o RH, ele tem sim um papel fundamental, né? E ele vai mediando conflitos, ele vai monitorando os índices, olhando satisfação, abrindo um canal seguro, que é esse espaço de fala e também segurança psicológica que você mencionou aqui, né? E trazendo essa comunicação entre as pessoas. E aí você citou um pouquinho de segurança psicológica, né? E a gente sabe que saúde mental é um tabu ainda para muita gente, né? No meu ponto de vista, acho que as pessoas ainda não se reconhecem, não assumem que estão de fato doentes, né? E se escondem pelo medo da família, por ser repreendido, ou por falar que está tomando um antidepressivo, ou está fazendo uma terapia, né? Minha idade, né? Acho que passei um pouquinho dos 30, mas antes você falar que você estava fazendo psicólogo, fala, gente, a pessoa tá louca, né? Tá com algum problema. Então, isso é visto de uma forma que traz insegurança do ponto de vista pessoal e também profissional, né? Então, saúde mental hoje, para mim, é uma conversa para todos nós, né? Não é só do RH, dos líderes ou de determinada área, mas aos poucos as pessoas vão se sentindo à vontade
para falar, para conversar. E aí, como a gente começa, né, a quebrar esse gelo e naturalizar as conversas sobre esse tema, quebrar um pouco esse tabu dentro das organizações. Legal. Eu acho, até fazendo um gancho com o que a Juliana trouxe, usando aí o RH como plataforma e como ferramenta para abrir esse canal de discussão e abrir a possibilidade das pessoas se manifestarem, né? De realmente não haver uma coação ou um envergonhamento de qualquer pessoa que queira se manifestar nesse sentido. E quando a gente pensa em termos práticos, no que pode ser feito, eu gosto muito de falar sobre os próprios benefícios, né? Que é um pouco do assunto que a gente vai até entrar aqui eventualmente, mas que hoje em dia você vê. A pandemia ajudou a catalisar muito essa questão de olhar o que a empresa oferece para as pessoas como benefícios corporativos, né? E eu falo que assim, o Gympass, ele começou a abrir esse caminho lá atrás, porque quando ele entrou no mercado oferecendo um produto como o dele, ele realmente entrou num terreno baldio ali, né? Onde benefício corporativo era VA/VR, plano de saúde, e a empresa mais inovadora era um plano odontológico ali bem mal e porcamente. O Gympass já começou um movimento novo de falar assim, não, pessoal, peraí, saúde física, né? Você tirar a pessoa, às vezes, de um sedentarismo, se reverbera também na saúde mental, né? Na produtividade, no bem-estar, numa longevidade mais saudável mesmo. Então, o Gympass, ele lá atrás já começou nesse caminho, mas o que você vê hoje em dia, e aí eu acho que a pandemia uma consequência que a gente pode pensar que seja positiva, se é que a gente pode pensar nesse jeito numa tragédia como essa que a gente viveu, foi que as pessoas começaram a falar disso. Então, hoje, quando você olha benefício corporativo, você tem diversas empresas que oferecem psicólogo online, né? Tem algumas startups que entraram nesse meio, outras startups que entraram também nesse segmento do próprio Gympass. Antigamente ele não tinha concorrente nenhum, e hoje em dia você vê grandes players nesse mercado. Temos a Singu, por exemplo, também, né, que como a gente acabou não se apresentando com muita profundidade, mas eu sou CEO da Singu, que é uma marketplace de serviços de beleza e bem-estar. E quando eu falo serviços de beleza, não é a beleza apenas pela beleza, vou ali fazer uma unha porque eu quero só a unha. O que isso reverbera para você mesmo, de você tirar um momento do seu dia para você. Como a Juliana falou, às vezes a gente tem muitos temas acontecendo no nosso ambiente pessoal, no nosso ambiente profissional. Você acorda cansado, acorda um pouco mais para baixo, tira uma hora do seu dia, vai fazer, sei lá, uma maquiagem, um cabelo, um penteado, uma massagem, uma drenagem linfática, e me fala se isso não vai mudar o seu humor, né? Não vai te jogar para cima. Então, às vezes, a beleza não é só por fazer o serviço em si, e sim tirar um momento para se cuidar, de autocuidado, de introspecção. Então, a nossa frente de B2B aqui, que a gente vende pacotes, vouchers, para as empresas que querem oferecer esse benefício para os seus colaboradores, a gente fala que até um movimento de falar assim, olha, se você abre sua agenda hoje, tem reunião quase uma seguida da outra, né? Você marcou na sua agenda uma reunião eu comigo mesmo? Então, se não, marca, porque às vezes a gente não separa nem o horário do almoço, né? A gente acaba comendo na frente de uma reunião. Então, marca, abre uma agenda, abre um espaço na sua agenda, uma vez por semana que seja, né? E coloca lá, eu comigo mesmo, e ninguém vai te importunar. Então, isso é saúde mental também, isso é ter um autocuidado, um olhar para dentro. Então, e antes, a gente não se falava nisso anteriormente, né? Ou pelo menos não com tanta força. Então, eu acho que é isso, assim, o RH está sempre pensando novas possibilidades. Hoje, como eu falei, o mercado acabou trazendo essas soluções muito por uma demanda, né, eu acho que começou a aumentar esse problema de saúde mental, começou a ficar cada vez mais evidente, e aí o mercado se autorregula, nascendo soluções inovadoras. É aí que os empreendedores, os inovadores entram nesse gap aí, preenchendo esses problemas com soluções criativas. E é aí que apareceu, né? Então, hoje o RH ele tem uma gama de ferramentas disponíveis no mercado
para ele olhar para o colaborador dele e entender qual que é o momento de usar um recurso ou outro, o que está mais latente, e ser a plataforma que realmente abre esse espaço, não só para o colaborador se manifestar, mas também para você dar uma contrapartida. Olha, eu quero cuidar de você, a gente está aqui junto, a gente é parceiro, né? A empresa e o colaborador não pode ser visto o nós contra eles, tem que ser, nós estamos aqui no mesmo lado, no mesmo barco, e a gente tem que se cuidar, se apoiar aqui, né? Mesmo porque o RH são feitos de pessoas também. Então, a gente não pode esquecer que às vezes a gente fala RH como se fosse uma entidade etérea, e não é. RH é um conjunto de pessoas olhando para outro conjunto de pessoas de outras áreas, né, que formam a empresa. Então, é super importante, é super legal que, por mais que antes o tabu era pior, hoje ainda ele existe, claro, mas a gente tem o benefício de estar discutindo isso, né? Não sei se a gente teria um painel falando de bem-estar e de benefícios corporativos, como a gente está tendo agora, né? E tantos fóruns diferentes. Então, acho que dos males o menor, o que eu quero passar aqui é uma visão positiva, otimista, de que, óbvio, o jogo não está ganho, isso ainda é um problema que tem que ser endereçado, a gente vê absenteísmo, a gente vê turnover, a gente vê burnout cada vez maior, mas pelo menos a gente caminhou na discussão e no olhar, né? Em perceber que isso... Eles falam, o primeiro passo para você resolver um problema é você identificar que ele existe. E eu acho que a gente já identificou, não existe uma empresa, como a Juliana até falou, não existe uma empresa que não reconheça que isso é um problema, né? Os estágios de solução, claro, são totalmente diferentes, existem empresas muito mais avançadas nessa discussão do que outras, mas não existe uma, também não sei de nenhuma, como a Juliana comentou, que não reconheça que isso é um problema hoje em dia, né? Então, que deva ser endereçado. Então, eu acho que, por mais que a situação ainda seja difícil e complexa, né, queria trazer aqui essa visão otimista de que a gente evoluiu e algo está sendo feito, né? Mas, obviamente, a gente não pode relaxar, né? A gente precisa continuar dando celeridade nesse tema. Isa, a gente vai falar sobre a Singu, com certeza, porque eu concordo com você plenamente que esse autocuidado e bem-estar é absolutamente conectado, e ter o próprio tempo para cuidar de si mesmo é algo, ainda mais no mundo de hoje, para mim é meu momento sagrado. Você tem toda a razão, a gente vai falar, tá? Vou conhecer mais, porque está absolutamente alinhado com o que eu acredito. Sobre como começar a falar, né? A Isa trouxe vários pontos aqui. Vou falar um pouco como a gente fez e faz na First, né? Primeira coisa, a gente identificou pessoas dispostas a falar. E aí, um ambiente seguro é muito importante. Então, pessoas dispostas a falar de si mesmo. E a gente tem um encontro semanal que chama All Hands na First, onde a gente traz pautas de interesse de toda a organização, de todos. E a gente começou com o assunto falado de forma mais técnica, né? O que é isso, o que causa os problemas, e pessoas ali contando o seu próprio depoimento. E isso faz com que as pessoas se abrirem, as outras tomam coragem, ainda mais num ambiente como esse, começa a fazer a coisa ficar simples, né? E ficar trivial, a conversa ser trivial. Então, isso é super importante, então, identificar essas pessoas que estão dispostas a se abrir, criar esse entendimento quase que técnico sobre o que é. A gente também usa muito dos cases de pessoas importantes que se abriram. Então, tudo espelho, né, gente? É role model, né? Então, eu tenho um Roberto Funari, que é o CEO da Alpargatas, é um cara que eu admiro muito, um amigo. Ele tem uma postagem, ele fala muito de um problema importante que ele teve no auge da carreira dele. Então, uma pessoa como ele, nas redes sociais, falando sobre isso. A gente usou toda essa conversa do Funari, né, do Beto, como ele gosta de ser chamado, dentro de casa. E hoje, imagino eu que, em maioria, né, exceções com certeza existem, mas em maioria, eu penso que na frente as pessoas falam sobre esse tema de forma absolutamente natural, falam comigo, e a gente endereça isso de forma sistêmica,
e a Isa aqui deu, né, o exemplo dos benefícios, etc., mas também de forma individual, né? Porque a gente precisa pensar em benefícios de forma cada vez mais individual, né? Talvez para uma pessoa, um coach, um mentor em determinado momento, faz toda a diferença para ela, né? Que chegou, que falou, que colocou. Não necessariamente esse precisa ser um benefício para toda a organização. A gente sabe que tem, inclusive, as restrições econômicas, né? E aí, tendo em vista, inclusive, restrições econômicas, quanto mais você conhecer o indivíduo e saber o que ele pensa, mais você pode criar condições, caminhos individuais, porque é importante para um não é importante para o outro, né? E é isso, assim, se abrir, ter um ambiente seguro e falar sobre o tema de forma sistemática, eu venho dando bastante resultado para a gente pelo menos tem as conversas francas, chega claramente os problemas, não todos, lógico, né? Com certeza tem exceção, mas sinto que é um lugar onde as pessoas falam de bem-estar e de depressão e de problemas internos e de inseguranças com segurança. Eu vou até só fazer um complemento aqui à fala da Juliana com 2 pontos. Primeiro, a gente também tem esse ritual do All Hands, e ele é ótimo, assim, ele é game changer entre antes da gente ter e depois que a gente implementou. É outra coisa, porque não só criar esse espaço de interação, como a Juliana comentou, mas também equalizar a comunicação, né? Porque antes a gente via que tinha projeto estratégico que uma área sabia e outra área não, e aí gerava aquela sensação um pouco de alienação ou de distanciamento, e aí tirava um pouco do sentimento de pertencimento que a gente comentou no início. Então, assim, esse All Hands, ele é ótimo para a gente trazer temas diversos, inclusive temas de people, né, de bem-estar e de saúde mental, que às vezes não era uma pauta corriqueira ali das áreas individualmente. Então, eu queria comentar que isso realmente um ritual super legal que a gente tem lá também. E o segundo ponto que eu queria comentar sobre esse olhar individual aí, né? Não necessariamente individual, porque quando você começa a ter uma proporção de empresa aí de 100 mil, 200 mil funcionários, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade, mas eu acho que analisar um prospecto quase demográfico da empresa, né? E aí tem esses pontos que a Juliana trouxe, que a Ju trouxe, desculpa, estou aqui falando Juliana, você comentou que era... A Isa está brava comigo, a Juliana... Pois é, que a Ju comentou, não só do tema do perfil até econômico, mas eu acho um ponto super interessante que eu acho pensar no próprio tema de gerações, né? Porque se você pensa no que a geração, outras gerações pensaram, sei lá, na época dos meus pais, o benefício era, sei lá, uma previdência privada, um negócio. Quando você pensa hoje a geração millennial, que eles falam que eles não são mais a geração do ter, né? É a geração do pertencer ou do acreditar, né? Do ter propósito. Então, não adianta você oferecer para eles achando que você tem um quadro de funcionários predominantemente muito novo, muito jovem, e você oferecer como um benefício corporativo uma previdência privada que talvez eles não valorizam, como a Ju falou, você vai estar ali achando que você está endereçando o problema, fazendo 1001 iniciativas, entregando 1001 benefícios, mas que não atinge o que precisa ser endereçado, né? Então, precisa entender também o que eles entendem que tem valor, né? Uma geração que não quer ter menos posse, não quero ter carro, não quero ter o apartamento próprio, eu quero ter ali, eu entender a missão do lugar, eu quero ter um pertencimento, eu quero saber qual que é o meu papel aqui, que foi o que a Ju trouxe no início também, qual que é a minha função, qual que é o meu papel nessa máquina imensa. Se a gente está falando de uma empresa, como eu comentei, de 200 mil funcionários, você precisa que cada um desses 200 mil se sintam parte do todo, né? Entendam como é que ele, 1 sobre 200 mil, consegue contribuir para aquela máquina rodar e para o propósito que a empresa se compromete a entregar. Então, quando a gente fala de benefício corporativo ou de endereçar, ou muito antes, né, do que isso, porque o benefício corporativo é só a ferramenta, a consequência que você está querendo endereçar ali de uma causa que é um problema maior, né? Como é que as pessoas se sentem ali atendidas em diversos pontos. Então,
você precisa entender o que eles valorizam, né? Seja por idade, ou por perfil social, ou por sexo, né? Que também um pode valorizar uma coisa e outro outra. Então, assim, é isso que é importante, pensar ali na demografia. Óbvio, quanto menor a empresa, mais individualizada você consegue chegar, mais no detalhe você consegue chegar, e ótimo. Mas criar mecanismo, mesmo em empresas grandes, para não se esconderem atrás dos números, né? Falar, não, eu sou muito grande para conseguir pensar no benefício dos meus colaboradores, né? Então, para ele não usar isso de escudo ali, de shield, para não ter esse accountability de falar assim, não, eu preciso entender o perfil demográfico ali, mesmo que em grandes números, para endereçar o problema no nível individual, né? Porque a gente precisa que de cada um desses 200 mil estejam funcionando bem também, né? Boa, Missa, e acho que pegando muito esse gancho que vocês trouxeram aqui, né? O pessoal está super interagindo aqui já com a gente recebeu uma pergunta que acho que cai muito bem, né? E conecta muito com o que vocês estão trazendo do benefício na prática, né? Então, a pergunta é: quais os tipos de benefícios que nós podemos utilizar de forma corporativa que possa promover esse autocuidado? A Missa trouxe alguns, a Ju também falou um pouquinho, mas acho que para a gente abrir um pouco mais, né? Além do psicólogo online, a Missa falou do quanto que só psicólogo, né, tem sido importante e fundamental, mas o que mais que a gente consegue trazer para promover esse bem-estar dentro das organizações? Quer começar, Ju? Vai lá, Isa, vai lá. Então, eu acho que tem alguns daqueles exemplos que eu trouxe, até Singu entrou muito para preencher esse gap. Eu gosto muito de ações voltadas para saúde, de uma forma, pensando holística, né? De uma forma holística. Então, por exemplo, yoga, atividades físicas ao ar livre, promover interações das equipes fora do ambiente de trabalho, que eu acho importante, porque senão também você está ali acostumado a conviver com aquelas pessoas durante muitas horas por dia, muitas horas por semana, porém sob um único viés de ambiente, que é o corporativo, ou é um ambiente de estresse, ou um ambiente de preciso entregar, e você nunca possibilita que aquelas pessoas interajam e se conheçam em um outro contexto. Então, assim, às vezes, muitas delas não conhecem faces, né, outras faces das pessoas, como a Ju trouxe, a mãe, uma face de mãe, uma face de esposa, uma face de filho, né? Então, porque às vezes faltam as oportunidades para ter essa convivência, essa interação. Então, a empresa, o RH, ele pode ser um facilitador dessas oportunidades, né? De criar essas oportunidades, porque nem toda equipe vai marcar o happy hour fora da empresa, ainda mais com pandemia, que teve muito home office. Então, eu acho que perdeu-se muito de conexão entre pessoas nesse tema de home office, perdeu muito a proximidade. Pessoas que entraram durante um período de full home office ficaram muito mais soltas, perdidas, porque por mais que você faça diversos calls de interação, nada vai substituir o cafezinho na copa, né? A cervejinha no bar. Então, eu acho que esse é um olhar especial e desafiador, que eu acho que a pandemia trouxe, porque nesses novos formatos de trabalho, seja full home office ou seja híbrido, isso se tornou um desafio muito grande para o RH, que eu vejo que os maiores desafios que esse novo modelo trouxe para o RH primeiro, cultura, né? Como é que você mantém cultura com pessoas espalhadas, às vezes pessoas que trabalhavam no mesmo escritório, numa mesma cidade, hoje em dia estão espalhadas no Brasil inteiro. Então, como é que você mantém essa cultura, inclusive de pessoas que entram já direto nesse modelo, você precisa trazê-las muito para perto. E segundo, como é que a gente faz as pessoas terem mais integração, interação e integração. Então, eu acho que isso não vai ser considerado necessariamente um benefício ali na hora da contratação. Você vai falar, você tem VA, VR, Gympass, não sei o quê, e happy hours proporcionados pelo RH. Não acho que isso daí vai entrar na lista de benefício muito padrão ali, mas a palavra espalha, né? E o ambiente corporativo, aquele great place to work, isso tudo são reflexos de pessoas felizes por essas pequenas ações. Então, eu acho legal
um benefício que não é muito vanilla, mas eu acho que é um negócio legal do RH promover, ser um catalisador de interações entre as equipes fora do ambiente de trabalho, fazendo atividades ao ar livre, ou indo para um restaurante, ou indo para um bar, porque é ali que as pessoas vão se conhecer em outras faces, né? Em outras facetas que todos nós temos, que às vezes a gente não mostra no ambiente de trabalho, porque não convém, não cabe ali, você está ali tão focado no seu trabalho que você não consegue mostrar outras coisas, né? Então, isso eu acho que é um negócio super legal e endereça outros problemas, como eu comentei, de né, um distanciamento ali das pessoas, né? Ó, a Isa falou tudo que é muito importante, então eu só vou complementar aqui. Bom, ela falou sobre estar junto, conhecer as pessoas. Gente, um voucher de HH, de happy hour, é que eu falo um voucher para happy hour, né? E muitas vezes, se as pessoas estão remotas, você tem um voucher, as pessoas compram e tem o happy hour remoto, né? Então, dá para fazer isso de diversas formas. Day off, né? Isso é uma coisa bem legal, como benefício. Agora, para além disso tudo, eu acho que a gente está na era de ouvir, de perguntar, né? Faz uma pesquisa na empresa e pergunta o que é bem-estar para você, o que é importante para você. E aí, como a Isa falou, não necessariamente eu vou ter uma coisa absolutamente individual, mas eu posso entender núcleos ali que se sentem muito bem com determinadas iniciativas e aí atender de forma quase que customizada e em massa, né? Ouvindo. Então, ouvir, perguntar. Eu acho que a gente está no... Eu gosto muito do momento de enfrentar o desconhecido, né? Que a gente está. Eu acho que ele dá uma liberdade muito grande para a gente falar, estar mais conectado com as pessoas e mudar também. Então, se eu faço uma pesquisa hoje, ouço as pessoas, o que é importante, o que é bem-estar, e aí não necessariamente vou perguntar o benefício, mas vou fazer proxy disso depois, né? Aí eu conheço as pessoas, aí eu estabeleço alguns benefícios, ou rituais, ou processos, eu rodo aquilo 3 meses, eu entendo se está bom, se não estiver bom eu mudo, né? As coisas não vão mais estar escritas em pedras, elas são escritas a lápis. Né? E a gente tem que poder apagar. Eu acho que essa um pouco a cabeça. Não tem a resposta certa. Ouça, coisa linda. Pesquisa, ouvir, conhecer todo mundo, entendi o que é bom para eles e tal. Aí chega para o time, fala, olha, a partir de agora, a gente ouviu vocês, a gente viu que isso aqui, ó, tá aqui, a estratificação, isso aqui é super importante, mas isso aqui a gente não pode fazer agora, transparência. Então, agora isso a gente pode. Então, a gente vai fazer. E amanhã a gente vai fazer isso aqui também, né? Então, a verdade, a transparência, esse ambiente onde a gente está realmente ouvindo e disposto a fazer o melhor sempre, faz pessoas felizes e aí um negócio feliz. Sobre essa questão de pesquisas, que é super importante, concordo 100%, é fazer recorrentemente, né? Porque o que as pessoas valorizam hoje, precisam hoje, não quer dizer que seja a mesma coisa daqui a 6 meses. Ou porque o seu quadro, né, foi mudando, e o perfil das pessoas com isso, ou porque o momento é outro, né? O que as pessoas tinham de pressão emocional ali em 2020, no início da pandemia, onde ninguém sabia o que estava acontecendo, e hoje que, né, já retomamos aí uma dinâmica mais normal, é diferente, né? Então, com certeza, a pesquisa é fundamental, você ouvir as pessoas, né? Se abrir para elas poderem se manifestar e fazer isso de forma recorrente, né? Porque as coisas mudam e, como você falou, não dá para escrever nada em pedra. O que é hoje, o que você vai atendê-los hoje não quer dizer que vá ser suficiente ou vai ser o que eles precisam daqui a 1 ano, né? Bom, e acho que a pandemia também mostrou muito isso para nós, né? O quanto a gente tem essa capacidade de mudar e reinventar, isso faz parte das organizações, né? E acho que um outro ponto importantíssimo que a Ju citou um pouco no começo, que é a questão da humanização das lideranças, né? Antes o líder precisava ser aquela pessoa que era intransponível, a Ju até citou, acho que foi ela que falou daquela questão de entidade, né? E hoje que a gente percebe que essas mudanças vêm acontecendo, né? E nesse sentido,
sentido, né? Qual que é a importância desse espaço para a vulnerabilidade das lideranças em termos de bem-estar, né? Eu acho que de uma maneira assim resumida, né, mostra que ser perfeito é impossível, né? Então acho que quanto mais a gente se mostra para os nossos times, para os nossos liderados, o quanto a gente também tem os nossos receios, faz toda a diferença quando a gente fala ali de segurança psicológica. Então para vocês, né, qual que é a importância desse espaço de vulnerabilidade para esses líderes? Lari, começa agora? Pode, vamos lá. Lari, é importante para o negócio, né? Vai antes do bem-estar, a vulnerabilidade da liderança, mostrar isto. Cara, e mesmo porque, assim, no mundo que muda o tempo inteiro e que a gente tem que se reinventar, e isso, de novo, qualquer negócio hoje está passando por isso, ser people-centrist ou centrado no cliente, né, e ter que reinventar seus negócios focado agora no mercado e não dominando o mercado em função de um produto e serviço que concebi dentro dos meus recursos e do que eu acredito, né? Quando a gente muda isso, essa mudança não é pouca. Essa mudança coloca todas as lideranças frente ao desconhecido. Então, o papel da liderança muda. Ele precisa trazer conhecimento, dar direção, conectar as pessoas, ele muda completamente. Qual é o líder que sabia o que fazer na pandemia? Eu sei o que fazer. A First foi lançada 17 de abril de 2020, num programa num programa para todo o Brasil, enfim, para ajudar as organizações naquele momento. Não era isso que estava planejado. Estava planejado um lançamento completamente diferente em junho. Foi antecipado. E aí, eu sabia o que fazer? Né? Lógico que não. Eu sabia a direção, um time. Bom, nós precisamos ajudar aqui, né? Mudou o cenário. Como é que a gente pode ajudar, né, o país inteiro nesse momento com o nosso negócio? Eu ouvi até de uma pessoa que trabalhava com a gente na época. Gente, mas eu nunca vi isso. Como é que eu lanço um negócio dessa forma? Eu falei, bom, a gente está lançando um negócio, a First, ela tem o grande objetivo de empoderar pessoas, a gente está aqui, né? É empoderar pessoas mesmo. A gente é uma plataforma de performance individual e de time que conecta as pessoas através de colaboração para resolver os problemas reais do ambiente, né? Em ambiente real. Né? Então, a gente conecta tudo isso para que as pessoas sejam empoderadas e, de fato, consigam performar. Né? E a gente tem um modelo super inovador para isso. Aí a gente chega de frente da pandemia e o que a gente faz agora? Né? Esse é o nosso propósito, é esse aqui. O que as pessoas estão precisando é disso. E agora? Agora eu não sei, a gente nem lançou ainda. Pois nem eu, mas todos nós aqui vamos saber. Eu não tenho nem ideia, mas você acha que isso vai dar certo? Como é que eu vou saber? Né? Se eu analisar aí aqui todos esses pontos, tem tudo para ser. Né? Então, essa é a realidade. Né? E mudar essa ficha rápido, né? Ficha é da minha época, né? Fala da minha idade lá do telefone, né? Cair a ficha, hoje em dia deve ter outra expressão. Mas cair essa ficha rápido vai fazer muito bem pro negócio. Né? Então, é isso, assim, E eu nem sei se é vulnerabilidade. A gente está falando assim agora, mas eu acho que daqui a algum tempo isso vai acabar, porque aí isso entra na forma com que as lideranças atuam. Hoje, quando a gente fala, tá, como é que a gente vai resolver esse problema? Não sei. Vamos pensar? Vamos construir o caminho junto? Exatamente não sei o que fazer? Pô, legal, está sendo vulnerável. Né? Hoje é isso. Amanhã não vai ser mais. É assim, né? Então, não tem mais o trono, não, de quem sabe. Tem ninguém que sabe tudo, né? O líder, ele precisa ser muito bom em gente e trazer conhecimento e se adaptar, ensinar as pessoas a se adaptar, a se reinventar, a conseguir enxergar o futuro e transpor ele para o presente em termos de tecnologia, de negócio, mas mais do que isso, incentivar as pessoas a inventar o futuro do negócio, né? Já que ele não está pronto.
Então é isso. Gosto muito desse novo lugar. Eu acho que, de novo, ele traz o que a gente tem de melhor, que são as habilidades humanas. Né? Antes, o que o líder sabia lá atrás, em termos técnicos, ou podia ser copiado. Né? Agora, essa habilidade de construir junto, aí essa nenhuma máquina vai fazer. Né? Isso é a gente junto. É isso. Legal. Eu acho que a Ju falou super completo aí todos os pontos, porque eu queria completar só com 2 pontos que eu acho legal quando a gente está falando de liderança. Primeiro, que é o que a gente falou, né? Quando fala liderança, parece que é o RH. RH é uma entidade, mas liderança são pessoas, né? São pessoas que estão ali em estágios diferentes da sua trajetória na corporação, mas são pessoas, né? Então, falar que, nossa, liderança tem que ter vulnerabilidade, não é nem que ela tem que ter, ela tem, né? Todo mundo tem. Agora, a discussão aqui vai ser que ela precisa mostrar um pouquinho mais, um pouquinho menos, tem que passar uma segurança para os liderados também, porque esse negócio de vulnerabilidade tem que ser muito comedida também para não passar pânico, né? E aí todo mundo falasse, nossa, mas como a Ju falou, é muito importante que o líder mostre a direção, né? Mostre para onde que a gente está indo, qual que é a nossa missão aqui, o que a gente quer construir. É importante o líder trazer essa clareza da direção, mas, obviamente, o que é totalmente diferente de eu sei tudo, né? Óbvio que não, eu sei a direção, eu te dou a confiança de saber a direção, de mostrar para onde a gente está indo, a nossa missão, o que a gente quer entregar aqui, o que a gente quer mudar na sociedade, no mundo, enfim. Mas como a gente vai fazer? Não vou saber tudo, né? Eu preciso de vocês, porque quem monta um time diverso, plural, está buscando isso, né? Está buscando diferentes pontos de vista, diferentes backgrounds, diferentes capacidades técnicas. Então, justamente para ajudar a chegar lá nesse caminho, né? E aí, um ponto é aquele ditado, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. Então, como é que você quer que as pessoas se abram ou mostrem onde que está o problema ali, seja de saúde mental, ou seja de não saber onde que a gente está indo, ou de não saber onde que eu estou, o que eu tenho que fazer, qual que é o meu espaço aqui nessa máquina. Se você não fala, né? Se você não mostra que isso é possível, que a vulnerabilidade existe para todas as pessoas, então eu acho importante o líder liderar pelo exemplo, né? E não só, olha, eu preciso que vocês sejam assim, que vocês façam isso, a empresa quer isso, e ele mesmo está totalmente oposto quando você vê em atitudes, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o tema de distanciamento, né? Que eu acho que hoje em dia também, em muitos lugares, isso ainda não está ideal. Acho que cada empresa está em nível de maturidade diferente nesse ponto, mas é algo que eu acho que está muito melhor do que era antigamente. Eu trabalhei em banco, né? Banco grande. Então, nessa época era assim, cada diretor tinha sua sala ali fechada, você tinha que ir lá bater na porta, você queria falar ou agendar um horário com a secretária. E hoje em dia, quando você pensa, principalmente nas startups, por maiores que elas sejam, startups valendo aí bilhões de dólares, tem nego sentando na mesma baia, né? E aí você olha ali, você passa na baia, tem sei lá, vice-presidente, diretor, tem analista, você não sabe dizer quem é quem no primeiro olhar. Então, acho que isso melhorou muito em diminuir a distância, né, do que seria a liderança, que é um pouco do que a Ju trouxe do trono, ali, do pedestal, para trazer, para achatar um pouco aí essa pirâmide no sentido de acessibilidade, né? Eu acho que é super importante, se o líder quer que a equipe dele esteja comprada com o projeto, on-board total, e se sinta à vontade para se abrir. Se a gente está aqui falando que deve haver esse espaço para falar, mas está o cara lá no Olimpo e o resto das pessoas da equipe super distantes, você está falando para eles se abrirem, mas você não está propiciando a estrutura e o canal e o ambiente para isso, né? Então, é super importante que as lideranças também pensem nisso, né? Como é que eu vou diminuir o distanciamento e quando eu quero que a minha equipe, quando eu falo que eu quero que a minha equipe possa se abrir, possa se manifestar, quais são os pontos que eu estou criando para que isso seja de fato materializado, né? Senão só estou lá falando, eu quero, mas na hora que você vai ver, assim, me liga para a gente marcar e você não dá o telefone, né? Como é que a pessoa vai coisar? Então, eu acho que é super importante e entra um pouco na coerência aí, acho que
que entra um pouco na coerência do que a liderança diz que quer que aconteça e o que ela permite que aconteça de fato. Boa, meninas. Bom, estamos chegando aqui no final, né, do nosso papo, do nosso painel. Passou tão rápido que eu queria até mais aqui para a gente fazer, né, falar de outros assuntos que é super importante. Então, queria muito agradecer, Missa e Ju, o pessoal que está aqui com a gente. Tem algumas perguntas que a gente não conseguiu responder, porque não deu tempo, mas não tem problema, depois a gente arruma uma forma aí de responder todos vocês. Então, assim, meninas, obrigada mesmo. Acho que, né, foi super importante trazer esse olhar de vocês para esse painel. Quero agradecer, se vocês quiserem também agradecer alguém, deixar aí os seus LinkedIns disponíveis para as pessoas, fiquem à vontade. Obrigada, Larissa, obrigada, Ju, foi um prazer trocar aqui com vocês, realmente é muito rápido para um tema tão complexo. Eu lembro que a gente trocou aqui o script das perguntas, eu olhei e falei, gente, quem dera a gente conseguir passar por todas essas perguntas, porque realmente é um assunto que vai puxando, é legal ter diferentes visões, né? Então, de diferentes empresas, de pessoas com trajetórias tão diferentes, mas você vê que os problemas são similares, né? Os desafios são similares, mesmo que a gente que sejam pessoas tão de ambientes diferentes. Então, queria agradecer, me colocar super à disposição, inclusive nas minhas redes sociais, no LinkedIn, Maria Isabel Antonini, Instagram, mesma coisa. Então, fiquem super à vontade para qualquer assunto, seja esse ou qualquer outro, estou super à disposição. E obrigada novamente pelo convite. Gente, super obrigada pela oportunidade. Isa, Lari, aprendi muito aqui, falando com vocês, ouvindo vocês. Eu ficaria horas, muito, muito bom. É um tema absolutamente humano e conectado à performance. Bem-estar tem muitos estudos científicos, e aí é ciência mesmo, pesquisa de base, que mostram correlação alta entre performance e bem-estar. Então, para além do que é justo, né, para cada ser humano, isso é diferencial competitivo de empresas. Eu vou convidar vocês para conhecer a gente um pouco mais, www.firstfalcone.com. A gente tem uma solução que conecta colaboração, conhecimento aplicado, voltada à performance individual, uma delícia. Resultados, ROI, enfim, é aquilo que a gente precisa integrar, assim como mostra essas pesquisas científicas. Então, muito obrigada, e eu estou à disposição. Né? O meu LinkedIn deve ser Juliana Scarpa, eu sou ruim disso, de guardar, mas deve ser isso aí. Tá, eu estou à disposição. Um beijo. Obrigada, pessoal. Gente. Obrigada, o meu também, Larissa Juste ou Lari Juste, podem me procurar nas redes sociais. E se você tiver dúvidas sobre Acreditas, você pode acessar o nosso site www.creditas.com. Muito obrigada, um ótimo dia a todos e até a próxima. Somos Creditas Benefícios, a primeira carteira de benefícios do RH. Tudo em um só lugar. Implantação rápida e sem burocracia. Parceria estratégica alinhada ao futuro do trabalho. Conheça nosso ecossistema inovador para a sua gestão. Cartão de benefícios flexíveis que vai além dos benefícios. Saldos de VA, VR, premiação e de mobilidade. Educação financeira. Conteúdos online exclusivos e gratuitos. Empréstimo consignado, contratação 100% digital sem intermediários. Seguros, saúde, odontológico e vida, com o melhor custo-benefício. Antecipação de salário, sem custos para a empresa. Creditas Store, loja online exclusiva com parcelamento sem cartão de crédito. Previdência privada, sem juros e sem custos para a empresa. Simplificamos os benefícios para você e os seus colaboradores focarem no que realmente importa. Descubra tudo em nosso site